Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos aqui iniciando mais uma edição do nosso programa Voz das Assembleias de Deus. É sempre um prazer maravilhoso estarmos juntos, porque Deus opera no meio da unidade. Deus ama a união. Quando o povo de Deus se junta, seja nos templos, seja nas praças, seja através do rádio, da televisão, da internet, quando corações se unem em torno da palavra de Deus, ali há algo que agrada ao coração do Senhor. E a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então nós estamos tranquilos, sabendo que com alegria o Senhor está presente nesta reunião abençoada, ainda que às vezes a quilômetros de distância uns dos outros. Nós estamos unidos fisicamente, mas estamos unidos dentro de um ideal, dentro de um propósito, dentro de uma ideia. A ideia de que, por meio da exposição da palavra de Deus, por meio dos louvores, Deus fará coisas grandes nesta tarde na vida de alguém, na sua vida, na minha vida, porque a palavra de Deus, ela produz tudo isso, produz edificação. Graças a Deus. Queridos, como é bom. Na verdade, o semeador, o agricultor, ele de fato semeia, ele tem a esperança de colher, mas ele não pode ter certeza de que a colheita virá. E por quê? Porque ele sabe que entre a semeadura e a colheita existem diversos acontecimentos, existe uma lacuna que cabe e precisa ter uma sequência de fatos que garantam o resultado, não é? Entre a semeadura e a colheita, tem que ter a chuva que vai regar a terra, tem que ter o trabalho de cuidado com aquela plantação, tem que ter o acompanhamento para que as pragas não destruam as folhas, os brotos, não é? Os frutos. Então, o semeador, o agricultor, ele semeia com a esperança de que colherá, mas ele não tem essa certeza. Deve ser um sofrimento, uma angústia para o agricultor, quando na verdade ele contempla a sua semeadura, ele olha para os céus e não vê sinal de chuva, ele olha para a terra e começa a perceber os primeiros sinais de crescimento de ervas daninhas, enfim. Ou ele percebe a formação de pragas no meio de sua nova plantação. Deve ser uma experiência muito difícil, não é? Trabalhar e não ver o fruto. Trabalhar e não colher o resultado do seu trabalho. E nesse sentido, o Senhor tem nos chamado para semear. Somos semeadores da palavra viva do nosso Deus. Quando nós falamos de Jesus, estamos semeando uma palavra. E a nossa esperança é que ela encontre um coração, ela encontre uma boa terra, onde ela poderá produzir a 10, a 100 e a 1000. E quando a palavra de Deus ela chega a um coração preparado, o resultado é certo. Portanto, a palavra de Deus depende também de algumas circunstâncias, mas a vitória ela é certa, porque a semente é muito boa. A palavra de Deus depende, o efeito da palavra de Deus, a geração do fruto da palavra de Deus depende de achar uma boa terra. Que o seu coração nesta oportunidade seja um campo fértil, uma boa terra, onde a palavra de Deus vai ser semeada e ela possa frutificar, abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. Ah, se você conhecesse o propósito de Deus em sua vida, você correria para ele depressa, abandonaria tudo, faria como Eliseu, mataria os bois, queimaria a sua tralha e seguiria a palavra profética, porque o único caminho para a felicidade consiste em encontrar o nosso lugar no propósito de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe com essa palavra de início, de boas-vindas, com essa meditação. Eu te acolho no nosso programa, desejando que hoje você seja campo fértil, porque palavra, a semente está aqui, aberta diante de mim, e daqui a pouco nós faremos menção dela, semeando no seu coração, para que ele frutifique para a glória de Deus. Louvemos ao Senhor com essa linda canção e eu já volto falando um pouco da nossa programação e daquilo que vem por aí. Louvemos ao Senhor. Senhor, tu me sanaste, me conheces.
Pois bem, queridos, após essa participação musical, nós estamos de volta. E estamos de volta com o propósito de dizer a você que o programa de hoje é um programa muito especial. Muito especial. Não mais especial do que o do último sábado. E nem mais especial do que virá sábado que vem, com a permissão de Deus. O programa hoje é tão especial como todos os demais. Por quê? Porque a mesma palavra, o mesmo texto sagrado, abençoador e santo, é comunicado para abençoar a nossa vida. O programa de hoje terá anúncio dos nossos eventos que vêm por aí, e que não são poucos. Vamos falar sobre as grandes festas aqui do Templo Central, que já na próxima semana reunirão centenas, talvez milhares de fiéis aqui no Templo Central, nas ruas, aqui na rua Afonso Pena, sábado e domingo. Vai ser bênção, daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes. Vamos falar sobre a inauguração do nosso templo ali no bairro Vale do Sol, e será uma bênção já nos primeiros dias do mês de agosto. Vamos falar de muita coisa boa, trabalhos que vêm por aí. Eu tenho certeza que não vai ser apenas esclarecedor, mas vai ser edificante e vai ser também uma oportunidade para você se agendar e participar dos eventos, dos trabalhos que nós realizamos aqui. Então, no programa de hoje nós faremos assim: levaremos a palavra de Deus e assim encerraremos com muito louvor e com a pregação do Evangelho, que é o instrumento de transformação do ser humano. Você é meu convidado, meu companheiro, porque essa viagem só faz sentido quando a gente não viaja sozinho. O Evangelho, a palavra de Deus, nos convoca a estarmos unidos e sermos um. E quando 2 ou 3 se reúnem em volta da palavra, o Evangelho do Senhor é poder de Deus na presença de Cristo, que ali está, segundo a sua promessa de que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sós, mas voltaria para nós. Eu quero, nesta sequência do programa, mandar algum abraço, fazer uma homenagem aqui àquelas pessoas que ao longo desta semana completaram uma data especial em suas vidas, uma data natalícia, uma data que marca uma sequência de bênçãos em sua vida. E eu começo pela minha esposa, a irmã Márcia Regina, porque ao longo dessa semana, para ser mais exato, no último dia 23, nós louvamos e celebramos a Deus por 21 anos de vida conjugal. Caminhamos junto ao longo desses 21 anos e Deus tem sido o nosso sustento, Deus tem sido o nosso amparo. Então eu louvo a Deus por sua vida, Márcia, pelo fruto dessa união, que é o Jadson Júnior. A bênção de Deus está sobre nossa casa. Gente, quando eu falo da bênção de Deus, eu falo daquilo que eu tenho vivido, porque tenho desfrutado dessa bênção, tenho me alimentado dessa fidelidade de Deus, ainda que eu não seja, assim, aquilo que Deus espera de mim, porque como homem sou fraco, frágil, assim também minha esposa, meu filho. Vamos andando, tropeçando às vezes pelo caminho, mas na nossa vida espiritual nós temos sempre a mão amiga do Senhor, que nos levanta e nos coloca de pé. E não são 21 dias, nem 21 meses, mas ao longo de 21 anos, Deus tem nos honrado, tem cumprido suas fiéis promessas na nossa vida e tem nos sustentado. Eu tenho certeza que muitos outros anos virão, para a glória do nome do Senhor, para a vergonha do reino do mal, porque cada família que se sustenta é o Evangelho vivido, é a palavra de Deus pregada, porque Deus entregou um homem para uma mulher e os uniu na fé. E essa fé é que tem nos sustentado. Márcia, Deus abençoe, Deus nos abençoe. Parabéns para todos nós, não é? Por essa vitória e que outras vitórias venham. Mas eu também saúdo aos aniversariantes, você de cada templo assembleiano de Valadares, você, querido, não assembleiano, mas espectador da nossa programação, você nem evangélico, mas também um espectador dessa programação. Se você está passando por um momento especial, se uma data marcante na sua vida foi vivida ao longo dessa semana, eu também estendo para você os meus parabéns, que Deus em Cristo te abençoe e que você possa ainda viver essas datas por muito e muitos tempos, por muito e muito tempo, por muitas e muitas outras oportunidades e ocasiões. Deus, que é o Criador, Deus que é aquele que nos permite viver, Ele tem um propósito na nossa vida, e quando a gente vai contando os nossos dias e passando na presença de Deus, a gente fica mais fiel, a gente fica mais submisso, a gente fica mais dependente, não é? A palavra diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que alcancemos um coração sábio. O coração sábio é o coração daquele que recebeu a Cristo, sabedoria de Deus, vida de Deus. Parabéns ao aniversariante,
Parabéns a vocês que comemoram mais um ano de suas bodas. Parabéns a vocês em nome do Senhor Jesus. E é a esse grupo maravilhoso de qualquer templo de nossa cidade, desde o Conjunto Cira até a Baixa, lá no Santa Rita, desde o Vale do Sol até o Santa Paula, cruzando a cidade de Governador Valadares de ponta a ponta, você aí de fora de Valadares, mas que também recebe o sinal dessa TV, Capitão Andrade, Alpercata, não é, Choninho, enfim, vocês todos, que Deus em tudo vos abençoe. Eu quero mandar um abraço para a igreja que está ali no bairro Atalainha, ao pastor Daniel e toda a membresia dessa igreja que hoje nos receberá para um evento especial. Que Deus abençoe a vocês e com a graça dele nós nos veremos hoje à noite. Daqui a pouco, ao falar dos eventos, nós vamos falar da nossa ida a estar com os irmãos. Deus abençoe ao círculo de oração regional do bairro IP, a todas as irmãs. Estivemos juntos ontem à noite, ali na nossa congregação do bairro Atalaia, sob a direção do presbítero Josué, e naquela reunião de confraternização, nós celebramos a Deus pelas grandes vitórias que o Senhor nos deu, quando passamos pelo Congresso Regional de Círculos de Oração, no recente mês de junho, e Deus falou de uma forma poderosa em nossa vida naqueles dias. As irmãs, o nosso reconhecimento, os seus joelhos no chão e os seus corações em Deus têm sustentado a nossa vida, a nossa pregação, a obra de Deus nesse ministério. Muito obrigado a vocês, queridas, pelo trabalho. O ano que vem nos trará novos desafios. Parabéns à equipe de coordenação, na pessoa da irmã Alessandra e de todas as demais irmãs, irmã Sônia. Que Deus recompense, que Deus restitua a vocês por todo o tempo dedicado ao trabalho, à organização do evento. E agora, para os aniversariantes, para os nubentes, para esse grande coral de círculo de oração, nós vamos dedicar essa canção, uma homenagem a vocês e um louvor ao nome do nosso Deus. Cante conosco, porque bom é louvar ao Senhor e render graças ao seu nome.
Estamos de volta após esta canção maravilhosa e agora nós iremos falar de eventos que vêm por aí, porque a Igreja do Senhor, ela é dinâmica, ela não para, a obra de Deus não pode parar. E já neste fim de semana nós temos trabalhos especiais. A Igreja do Senhor se reúne amanhã em todos os templos assembleianos da nossa linda Governador Valadares para estudar a palavra de Deus na nossa escola dominical. A escola é, por excelência, a maior escola do mundo, não apenas pelo tamanho, pela envergadura, mas também pela mensagem que transmite. A escola bíblica dominical congrega em redor do mundo inteiro todos os fiéis ao Senhor que amam a sua palavra. É, portanto, respeitadas as diferenças de fuso horário, mas todas as reuniões são dominicais. É, portanto, sem nenhuma dúvida, a maior escola do mundo. E a palavra de Deus é servida com qualidade, com devoção, com respeito, com verdade, com plenitude. Olha, se você quer aproveitar suas manhãs de domingo, você não tem outra opção. A melhor opção é essa. Nada de ficar na frente da TV vendo Fórmula 1 ou outro programa esportivo. Não. O melhor lugar onde você pode passar de 8 às 10 da manhã é dentro de um templo, na casa de Deus, com a Bíblia aberta diante de você, uma lição de escola dominical que vai te abençoar, que vai te dar uma esperança nova para uma semana próspera, frutífera. Você que não é aluno da escola dominical, seu prejuízo é enorme. Você não sabe o tanto que você perde e o tanto que você priva a sua família de ser abençoado. Portanto, eu te convido amanhã para em todas as nossas igrejas em Governador Valadares, em todas as nossas congregações, a partir das 8 da manhã, o povo de Deus se assenta com a palavra de Deus diante de si e aprende na palavra do Senhor a vontade de Deus para a nossa vida. Se você quer ser abençoado, se você quer ter um domingo proveitoso, saia da sua caminha aí por volta das 7h30, se arruma e corre para o templo, porque 8 horas, 8h10, os professores já começam com a ministração da palavra de Deus. Você é nosso convidado e eu tenho certeza que vai ser muito bem acolhido no templo para onde você se deslocar com a sua família. Escola Bíblica Dominical, amanhã, a partir das 8 da manhã. E à noite, um grande culto de louvor ao nome do nosso Deus, em todos os cantos, em todos os templos, com muita alegria, com muito avivamento, com muita vida. Oh, queridos, tão bom quanto é passar as nossas manhãs na casa de Deus, é encerrarmos ou iniciarmos a nossa semana à noite na casa do Senhor. É uma força extra que vem da parte de Deus para nós enfrentarmos uma semana tão corrida, tão trabalhosa, tão difícil como é a vida moderna. Mas ali, naquele ambiente de paz, de liberdade no espírito e de comunicação de vida, ali Deus te abençoa e te prepara e te capacita. Portanto, amanhã à noite você, mais uma vez, é o nosso convidado especial para estar conosco em nossas reuniões, ouvindo de Deus e louvando e glorificando o nome dele. Eu tenho certeza que será uma experiência maravilhosa na sua vida, impactante. Vai e depois você me fala. Participe do culto. Não vá para assistir culto, não. Porque o negócio de assistir culto não é função nossa. Nossa função é cultuar. Então vá para a igreja. Pastor, mas eu nem sou evangélico. Não tem problema. Ofereça o seu culto a Deus. Deus, de algum modo, te acolherá. Porque a palavra de Deus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lanço fora. Se você for ao templo amanhã para cultuar a Deus, não importa qual seja a sua condição, Deus vai transformar a sua vida e será uma experiência inesquecível para você. Por isso, fica aqui o nosso convite para esses eventos. Mas hoje à noite estarei com os irmãos ali do Atalainha. Ontem eu estive com as irmãs do Atalaia, hoje estarei com os irmãos do Atalainha. Pastor Daniel nos aguarda e eu tenho certeza que será uma bênção, um culto especial, um culto em ação de graças a Deus pela vida do próprio pastor Daniel e dos diversos irmãos daquela congregação e convidados. E nós estaremos ali no Atalainha a partir das 19 horas, louvando a Deus junto com aquela igreja querida e os convidados dos irmãos. Será um evento de louvor, de gratidão, de adoração a Deus. E eu quero comunicar a vocês que já no próximo fim de semana ocorrerão as festas do Templo Central. O nosso templo sede sempre nos acolhe no final do mês de julho e início do mês de agosto para aquela que é a festa de aniversário do templo sede.
e a igreja flui, o campo vem, é uma festa gloriosa, milhares de pessoas se agregam aqui ao longo desses dias. Esse ano nós temos um modelo diferente dessa celebração. Temos sempre feito as nossas escolas bíblicas, não é? Com estudos bíblicos ao longo de todo dia, quinta, sexta, sábado e domingo, mas o formato desse ano será um formato evangelístico, não é? Então nós teremos um culto de abertura aqui na sexta-feira, anote aí na sua agenda, sexta-feira, dia 31 de julho, o pastor Salatiel estará aqui na igreja recebendo as caravanas, os grupos, a multidão dos crentes que irá vir para o templo sede na sexta-feira para louvar ao nome do Senhor na abertura, num grande culto de adoração a Deus, na abertura das festividades do templo central esse ano. Estará conosco o grande coral feminino, né, das irmãs do Círculo de Oração ali do bairro Jardim IP e região. Estamos esperando também um grande coral de jovens da nossa região do bairro São Raimundo, a nossa orquestra sinfônica, o coral Cantores de Sião, os louvoristas e adoradores do Templo Central, o Grupo Jopem, Ágape, enfim, todos os grupos oficiais da igreja. E nós teremos aqui na sexta-feira um grande encontro de louvor a Deus. No sábado pela manhã, nós realizaremos uma grande carreata pelo centro de Valadares, já está sendo organizado também pela secretaria da nossa igreja. Você que tem seu carro, sua moto, você é convidado a fazer parte desse momento em que nós louvaremos a Deus na praça pública, em meio às ruas de nossa cidade, da área central, dizendo que há um povo alegre nessa cidade, há um povo feliz, esse povo é o povo de Deus, e nós estamos felizes porque mais um ano se passou e a obra de Deus continua. Uma bênção nesse templo e também nos demais templos assembleianos, porque embora estejamos reunindo em locais diferentes, as Assembleias de Deus se constituem em uma só igreja. Portanto, é a festa da comunidade assembleiana. Sábado pela manhã, essa grande carreata. Sábado à noite, uma grande cruzada evangelística, um encontro evangelístico à porta do templo sede, com uma estrutura de som de primeira qualidade, com uma estrutura de iluminação muito boa e com a presença que não se pode abrir mão do Pai, Filho e Espírito Santo, operando maravilhas, batizando com o Espírito Santo, curando os enfermos, mudando vidas, salvando almas. No sábado à noite, uma grande cruzada que se repetirá no domingo à noite com o encerramento da nossa festa. Então é a abertura na sexta-feira, a carreata no sábado pela manhã e as duas grandes cruzadas, sábado à noite e domingo à noite. Você não pode perder. Venha aqui na Afonso Pena, esquina com Benjamin Constant, uma grande multidão se reunirá aqui e o nome do nosso Deus será em tudo glorificado. Você é o nosso convidado para essa grande festa que já se avizinha, tá? E eu quero também te convidar para os dias 8, 9 e 10 de agosto, quando nós realizaremos a inauguração do novo Templo Assembleiano de Governador Valadares, que é a nossa congregação ali do Vale do Sol, a congregação atual do Nova Atalainha. Ela vai se mudar para a sede definitiva dela, ali no Vale do Sol. Um templo novo. Estive essa semana visitando a construção. Aquele templo é um milagre. Eu fui só fazer uma visita mesmo, porque na verdade nós não interferimos ali no resultado daquela edificação. Aquela edificação foi um presente. Escute isso. Olha o testemunho que você vai ouvir agora. A Assembleia de Deus do bairro Nova Atalainha ganhou um templo novo. Deus levantou alguém e esse alguém disse para nós: compre o terreno, faça o projeto, edifique, eu vou pagar tudo e vocês entram e executem ali a obra de Deus. Irmãos, isso é um milagre, isso é coisa linda. Se você quer conhecer, quer ver esse milagre fisicamente, está ali na rua Azaleias, no bairro Vale do Sol, e nos dias 8, 9 e 10 teremos ali os grandes cultos de inauguração. No dia 9 pela manhã, que é o domingo, o pastor Salatiel estará ali inaugurando aquela casa de oração. E aí as festas continuam, encerrando na segunda-feira à noite, com a presença da dupla Daniel e Samuel, louvando ao Senhor. Então teremos sábado, um grande culto à noite de ação de graças, domingo pela manhã, a cerimônia de inauguração, domingo à noite um culto de louvor a Deus, e na segunda-feira à noite a presença da dupla Daniel e Samuel ali no Vale do Sol. Você é o nosso convidado, você de toda essa região aí, do Asteca, do Atalaia, Atalainha, Nova Atalainha, Vera Cruz, Vila do Sol, São Raimundo, da nossa querida Niterói Valadarense,
É um prazer, será um prazer ter vocês ali. E vocês de toda Valadares, assembleanos, presbiterianos, batistas, vocês de todas as denominações, vocês nossos irmãos. Será um prazer tê-los ali conosco, sobretudo na noite do dia 10, quando Daniel e Samuel louvarão ao Senhor e aquela grande multidão estará ali no meio daquela rua, alegrando-se no Senhor por essa grande vitória. Um milagre, uma intervenção de Deus em nosso favor. E a gente quer estar ali agradecendo a Deus por isso. Portanto, meus amados, são esses os avisos mais imediatos para os nossos dias. Vocês são nossos convidados. Louvemos ao Senhor. Vamos lá. Amém, queridos, estamos de volta e agora para esse momento precioso, o momento mais importante da nossa programação. A Bíblia, a palavra santa do nosso Deus, será lida e dela, na orientação do Espírito Eterno, nós iremos retirar, extrair uma palavra abençoadora, edificante para a nossa vida. E eu quero te convidar a que você abra sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, abra ela na primeira carta a Timóteo, está ali no Novo Testamento. Você que não tem o hábito de folhear as páginas sagradas, abre aí o Novo Testamento, vai passando aí os Evangelhos, aí você vai achar Atos dos Apóstolos, e aí você vai começar a entrar pelas cartas paulinas, não é? Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, aí você vai achar mais para frente Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, e aí você chega na primeira carta a Timóteo. E depois vem a segunda carta a Timóteo, vem Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, né? São 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João. Você vai ver também a carta de Judas e o Apocalipse. É assim que se organiza o Novo Testamento da Palavra de Deus. Mas para aí em 1 Timóteo, tá? Em 1 Timóteo, no capítulo 1, Deus tem uma palavra para a nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo manifesta a seguinte expressão, olha: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade.
E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, diz Paulo, sou o principal. Amém? Queridos, é um texto curto. São apenas 3 versículos. O 12, o 13 e o 14. Né? Lemos também o 15. São 4 versículos, portanto. E é uma palavra profunda. Aqui, na verdade, é uma manifestação de um sentimento. O apóstolo, Paulo, está aqui dando graças a Deus. E ele manifesta porque, olha gente, ele está dizendo assim, eu dou graças a Deus, porque eu não merecia nunca estar na posição que eu estou. É Paulo dizendo aqui no versículo 12, dou graças a Deus. Deus me confortou, porque eu não merecia estar aqui, mas Deus me teve por fiel e permitiu que eu fizesse parte de sua obra. E aí ele confessa o porquê. Talvez o ouvinte de Paulo diria, mas Paulo, por que você diz que você não merecia estar nessa posição? Aí ele diz no versículo 13, eu não merecia porque eu fui um blasfemo, um perseguidor, um opressor. Quem conhece a história de Paulo, lembra-se muito bem de Saulo de Tarso, aquele que perseguia a igreja do Senhor, que torturava os crentes, que os levava para a morte, que os denunciava diante dos maiorais, aquele que tinha cartas e autoridade dos principais da sinagoga para perseguir e oprimir a igreja de todas as formas e, sobretudo, aquelas mais cruéis possíveis. Este Saulo teve um encontro com Cristo, caminhando na estrada de Damasco, e esse encontro mudou a sua vida, e a partir daquele dia, Paulo passou a empregar todas as suas energias, todo o seu vigor, todo o seu conhecimento e a sua própria vida para cumprir o ministério para o qual Deus o havia designado. Mas Paulo nunca esqueceu o seu passado. Não é ficar lembrando do passado, irmãos, para ficar se lamentando. Não, mas é se lembrar do passado para glorificar a Deus. Então Paulo, aqui ele dá graças a Deus, se lembrando de quem ele era e em que circunstâncias que o Senhor o alcançou. Ora, somente ser alcançado por Deus já era uma vitória muito grande, já teria sido um êxito muito grande na vida do apóstolo. Mas aí ele dá graças a Deus porque não apenas isso, ele não apenas foi transformado e salvo, mas ele foi eleito pelo Senhor para uma grande obra. É isso que nós precisamos entender, para que nós possamos dar frutos na obra de Deus. O propósito de Jesus tem a ver com a nossa salvação, não tenho dúvida. Não há dúvida. O Senhor não dá honra a Paulo logo de cara. Pelo contrário, o primeiro ato do Senhor para com Paulo é transformar a vida dele e salvá-lo, perdoar os seus pecados e mudá-lo. A partir dali, um propósito de Deus foi colocado diante de Paulo. Ele poderia recuar, ele poderia dizer não, ele era livre para isso, frustraria a vontade de Deus em sua vida. Mas não foi isso que Paulo fez. Ele assumiu o desafio, ele entendeu o propósito. Deus, ele nos salva, ele nos restaura, mas ele também nos convoca para uma grande obra. E Paulo está dando graças a Deus pelo fato de não apenas ele ter sido salvo, mas ter sido colocado por Deus no ministério. Então ele diz, porque ele me teve por fiel, me pondo no ministério. A mim, um homem que foi um perseguidor, um homem que blasfemava contra a igreja, um homem que oprimia o povo de Deus, mas eu alcancei a misericórdia de Deus. Versículo 13. Agia na ignorância, agia na incredulidade. Eu queria falar com você sobre essas duas palavras, ignorância e incredulidade. Gente, eu vejo muitos crentes, na sua simplicidade, se constrangerem quando veem e ouvem pessoas que se dizem inteligentes, que se dizem importantes, falando bobagem por aí. Alguns meses atrás, pouco mais de um mês atrás, nós tivemos um problema no Brasil envolvendo um jornalista que falou palavras terríveis contra um dos pastores mais conhecidos do Brasil. Esse jornalista não apenas o acusou em relação à sua lisura, à sua honestidade, sem nenhuma prova, obviamente, mas também atacou a fé dos crentes de uma maneira tremenda, né? Reduzindo a fé
do cristão a um ato idiota. Foi isso que ele fez, né? E por fim falou palavras imorais que só o pensar nos envergonha. Às vezes nós ouvimos essas pessoas e eles parecem tão sábios, eles parecem tão conhecedores, tão seguros do que dizem quando falam do seu ateísmo, da sua descrença em Deus, quando tratam os cristãos como um bando de idiotas sem cérebro, incapazes de raciocinar. Então, quando eles falam assim, quando eles manifestam assim, algumas pessoas na sua simplicidade às vezes podem se sentir tão constrangidas. Pois bem, queridos, eu estou lhes falando de Paulo, um sábio, um intelectual de seu tempo, um homem que a Bíblia o apresenta falando 5 idiomas, um homem que a si mesmo se refere como sendo doutor da lei, instruído numa das maiores escolas teológicas de seu tempo, um cidadão romano, influenciado na cultura grega e judeu de nascimento. Então, eu digo a vocês, nós não estamos falando aqui de um camponês, de um homem simples, não, estamos falando de um intelectual. Esse intelectual chamado Paulo, ele está dizendo de si mesmo aqui, ele está falando sobre os seus atos anteriores à fé. E quando ele fala dos seus atos anteriores, ele usa 2 palavras: ignorância e incredulidade. Não é aqui um jornalista de televisão que está falando, queridos. Aliás, do 3º ou 4º maior empresa de comunicações do Brasil. Não. Quem está falando aqui é um grande intelectual. E eles, antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo, ele refere-se a si mesmo como um ignorante. Esta é a sabedoria que vem do mundo. Esta é a maior definição de qualquer princípio intelectual que nega a Deus, que se recusa a admitir a existência de Deus, ou que, pior ainda, se esforça num trabalho diário para de algum modo tentar dizer que ele não existe, que ele é uma mentira, que ele não passa de uma ilusão, de um ópio, de uma droga, de um engodo, de um engano. Há pessoas que dedicam toda a sua vida a lidar com isto, a destruir a fé das pessoas, a desrespeitar o sentimento de alguém, a atacá-los covardemente. Basta você olhar qualquer notícia sobre cristianismo nos blogs, nos sites, vai ler os comentários para você ver. Os comentários, entre os comentários terão palavras tão pesadas que o único sentimento que resta em nós quando lemos é dizer: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa que escreveu isso. Então os sábios desse tempo continuam combatendo a fé, mas a palavra de Deus nos mostra um sábio da era inicial da igreja, considerando a si mesmo um ignorante, um incrédulo, quando agia sem a presença de Deus. Na verdade, a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, querido, não se entristeça quando pessoas aparentando algum conhecimento falarem impropérios, blasfemarem como Saulo de Tarso blasfemava. Que isso não diminua a sua fé, que isso não te constranja. Não. Lembre-se que o príncipe desse mundo é o pai da mentira. E Satanás, ele é um ardiloso. E ele usa as pessoas, ele influencia as pessoas para que façam o mal, na mesma proporção em que o Espírito Santo tem nos influenciado para defendermos a fé que uma vez foi dada aos crentes, aos salvos. Paulo então se apresenta aqui como essa pessoa. E aí ele diz que o que fez a diferença na vida dele sobre essa ignorância, sobre essa incredulidade, foi que a graça do Senhor superabundou na vida dele, com fé e amor que há em Jesus Cristo. Então, contra toda a incredulidade, contra toda a ignorância, contra toda essa falsa sabedoria do mundo, que nega a Deus, que ataca a sua fé, que critica os seus hábitos cristãos, contra tudo isso, Paulo está apresentando aqui um remédio. Ele diz: olha, o que me transformou, o que me tirou daquela situação de blasfêmia, de opressão, de perseguição, o que mudou minha história no tocante à minha ignorância sobre as coisas de Deus, a minha dificuldade de crer no Senhor, o que fez a diferença na minha vida foi que a graça do Senhor superabundou em fé e em amor que há em Jesus Cristo. Eis aqui os 2 remédios que faltam para a humanidade:
Eis aqui os dois sentimentos, as essências que mais definem a Deus. Deus espera que os seres humanos creiam nele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque importa que aqueles que querem se aproximar de Deus creiam que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O que falta na humanidade, o que falta nos sábios desse tempo? Falta fé. Eles não conseguem crer, não conseguem acreditar, porque a sua sabedoria criou como uma crosta imunda sobre a sua razão. A sua razão se sobrepõe àquilo que é espiritual e eles se embebedam em sua filosofia, em sua intelectualidade, para se tornarem instrumentos de Satanás contra a verdade simples do Evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas admitem a existência de um Deus, mas têm dificuldade de crer na encarnação do Verbo, têm dificuldade de crer na morte e ressurreição de Cristo e têm dificuldade de aceitar que essa morte e ressurreição é a chave da vitória dada por Deus para a salvação de todos os homens. Ó queridos, um Deus que cria todo esse universo, seria para ele difícil encarnar-se num ser que ele mesmo criou. Um Deus que não apenas cria o universo, mas que o sustenta. Seria para ele difícil subir ao Calvário e se entregar por nós? Todavia, assim foi. Jesus foi ao Calvário, morreu por nós, e a sua graça abundou em nosso coração, em fé e em amor. Jesus, o Filho de Deus, tem feito esta grande obra, e Paulo entendeu. Paulo percebeu. Daí para frente, a sua ignorância caiu por terra. Ele não teve mais dificuldade de crer, ele caminhou com alegria e com fé, porque sabia. Agora, ele tinha a experiência que regenerou a sua vida. Não vivia mais da fria e morta letra da lei judaica, mas vivia pelo fato de ter encontrado a Cristo no caminho de Damasco. Eu não sei o que tem dado sustentáculo para a sua vida. Alguns têm, a religião tem sido um sustentáculo para a sua vida. A outros, o dinheiro tem sido sustentáculo para a sua vida. A outros, a intelectualidade. A outros, a negação de Deus. Como eu disse no início, há pessoas que aplicam toda a sua vida a negar a Deus, a descrer que Ele exista, a ignorar-lhe como essência, como poder, como graça. Mas, queridos, o Evangelho continua o mesmo. Saulos de Tarso continuam caminhando por aí, mas Jesus continua os aguardando na estrada de Damasco. Jesus continua esperando o momento em que você vai caminhar em direção ao propósito dele, para que ele possa falar ao seu coração e mudar a sua vida. Queridos, Paulo encerra o seu raciocínio dizendo o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós estamos falando aqui do grande apóstolo dos gentios, do grande doutrinador da igreja cristã. E esse homem, ele se coloca como o principal dos pecadores, o mais miserável de todos, o ínfimo, aquele que nem tinha dignidade de ser chamado de apóstolo, porque em suas considerações ele diz que perseguiu a igreja de Deus. Um paradigma para esse tempo. Estamos vivendo dias em que homens têm se sentido como que superiores a outros, amantes de si mesmos, pessoas especiais, os escolhidos de Deus em favor de um tempo, cantores, pregadores, líderes religiosos das mais diversas visões e pensamentos. Essas pessoas têm se iludido e iludido a milhões com entretenimento vazio, com alimento que não sustenta, que não dá vitamina, não é? Alimento que não edifica. Nós estamos vivendo esse tempo. E as pessoas se consideram os maiorais. E nós olhamos para a Escritura e vemos o maior de todos os apóstolos, dizendo: eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Esse é o sentimento dos verdadeiros servos de Deus. Esse é o sentimento comum àquele que encontrou em Cristo a salvação. Ele diz: eu não sou, mas Jesus é. Eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu não sei, mas o Senhor conhece. Não eu, mas Ele. João Batista dizia: convém que Ele cresça
e que eu diminua. Num tempo em que nós estamos ouvindo aberrações absurdas, loucuras que nós nem imaginávamos ouvir no meio daqueles que se dizem cristãos, nós voltamos para a Escritura Sagrada e encontramos uma lição de um grande herói da fé, que nos convoca à humildade, ao reconhecimento de que somos pó e cinza, mas que Cristo Jesus é tudo em todos, e é Ele que faz a diferença em nós. Meus amados irmãos, há um clamor do Espírito Santo para que nós retornemos para as Escrituras. Abandonemos as fábulas, as ilusões, os entretenimentos, e olhemos para a seriedade dessas letras, de homens e mulheres que se deram e que ainda estão se dando por amor à obra de Deus, enquanto alguns estão aí, inchados em sua soberba. Missionários e missionárias estão sofrendo em seus próprios corpos as agruras de se entregarem para a obra de Deus. Em Valadares, enquanto eu vos prego esta palavra, nós estamos também vivendo essa mesma história e compartilhando com o pastor Bruno esse momento de sua recuperação. Damos graças a Deus pela recuperação da saúde do pastor Bruno, que caminha bem, mas ele é um dos exemplos daqueles que vão ao campo e que retornam trazendo nos seus próprios corpos as marcas dessa entrega, enquanto pessoas estão criando fortunas pessoais e sobre altares tendo a alegria de dizer isto, mas nós continuamos tendo homens e mulheres que vão ao campo missionário com o propósito não de trazer, mas de levar, e não trazem nada, e quando trazem nos seus corpos as marcas de uma vida sofrida. Deus nos chamou para isso e Deus tem nos honrado. Então, queridos, ao citar esse texto, ao voltar ao passado e encontrar o sofrimento dos primeiros pais da igreja, e estar vivendo isso na igreja de Valadares, digo aos irmãos, no sofrimento experimentado pelo pastor Bruno, sofrimento pessoal, que também é um instrumento de unidade para a igreja de Valadares, porque todos nós estamos orando muito por ele. O pastor Bruno se transforma nesse tempo, e a igreja de Valadares se transforma nesse tempo num paradigma, num mural onde se escreve a verdadeira história da igreja, que não é uma história de glórias pessoais, que não é uma história de propósitos de homens, de enriquecimento ilícito, de projetos individuais, mas é uma história daquele que se entrega, daquele que se dá. Porque antes de que qualquer crente se entregasse para a obra de Deus, o Filho de Deus se entregou a si mesmo e se deu por nós ali no Calvário. O exemplo dele nós devemos imitar e seguir, falando desse amor, falando desta graça e desta maravilha, e nos considerando como Paulo, pequenos, sem nenhum mérito próprio. Se você quer encontrar essa graça, essa fidelidade, se você quer encontrar esta fé, então você precisa fazer como ele. Esta é uma palavra fiel. Aceite esta palavra em seu coração. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu e você somos também principais. Cada um com sua própria história, cada um com a sua própria trajetória, tem construído uma história de pecado, de abandono de Deus, mas o Espírito Santo nos diz nesta tarde que Jesus Cristo já é vindo ao mundo, já morreu no Calvário, já levou as nossas culpas. Então, o que nos falta é fazer como Paulo, nos entregar a Ele e permitir que Ele reescreva a nossa história, caminhando para frente, lembrando do passado sim, mas com o propósito de glorificar o nome do nosso Mestre. Caminhemos para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu creio que você precisava ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e que essa palavra produza frutos na sua vida. Eu quero encerrar com esta canção e daqui a pouco eu volto para orar em seu favor. Pense no que você vai ouvir agora, medite nessa canção. Deus tem uma palavra abençoadora para consolidar essa mensagem em seu coração. Vamos lá. Eu sei que a caminhar
E é assim, querido, que nós encerramos a nossa programação, te agradecendo pela sua audiência e desejando que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência e até lá.